Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo estudaremos o tema das receitas públicas. Esse é um tema com muitas classificações e definições, por isso quando você for estudar em casa, fique atento aos critérios de classificações e às divergências doutrinárias. Vamos abordá-las aqui. Vamos lá? Vamos começar, claro, pelo conceito de receita pública. A receita pública é a entrada de recursos nos cofres públicos de forma definitiva. É importante aqui a palavra definitiva, para dizer que é um ingresso definitivo, inclusive para diferenciarmos as receitas públicas dos meros ingressos ou das meras entradas, e ainda do fluxo de caixa. Esses últimos conceitos eles são valores repassados à administração, mas que por força de lei ou de um contrato eles são posteriormente devolvidos pelo Estado, devolvidos ao contribuinte, por exemplo. Portanto, não são classificados como receitas. Essa diferenciação é uma diferenciação clássica. Por exemplo, depósitos, calções, eles não são considerados receitas públicas, são considerados meros ingressos ou fluxo de caixa, porque não representam ingressos definitivos aos cofres públicos. De outro lado, o recebimento de tributos, por exemplo, ou os valores decorrentes da locação de um determinado bem público, esses sim são classificados como receitas, porque são, como eu disse, ingressos definitivos. Entendido? Bom, vamos iniciar agora as classificações de receitas. São duas as principais classificações. Primeiro, é uma classificação legal, porque está lá prevista na Lei nº 4.320 de 1964, lá no artigo 11. É uma classificação segundo a categoria econômica. Então, essa classificação ela pode ser chamada de classificação econômica ou legal e está dividida entre receitas correntes e receitas de capital. Essa classificação leva principalmente em conta as despesas que as receitas visam financiar. Um pouco estranho, né? A lei diz que são receitas correntes aquelas destinadas a atender despesas correntes e são receitas de capital aquelas destinadas a atender despesas de capital. Mas essa definição inicial, que é inclusive a definição da lei, ela não diz muito sobre o que são essas receitas. Então, avançando um pouco mais, a palavra-chave aqui que você pode utilizar é a palavra continuidade. Ou seja, as receitas correntes são destinadas a cobrir despesas com aspectos de continuidade, como as despesas de custeio da máquina pública. Já as receitas de capital, elas são destinadas a cobrir despesas que não se caracterizam pela continuidade, como os investimentos. Por isso, normalmente são classificadas como receitas correntes aquelas resultantes de atividades próprias do Estado, como as receitas tributárias e as receitas patrimoniais. E são classificadas como receitas de capital aquelas resultantes de operação em que o Estado busca captação externa de recursos, como a constituição de uma dívida. Como essa classificação, como a gente viu, depende muito das despesas, vamos falar dela novamente quando falarmos de despesa. Quando estudarmos as despesas, essa classificação vai ficar muito mais clara. Bom, como eu havia dito, são duas as principais classificações de receitas. A segunda classificação é aquela segundo a origem da receita. Como assim? Bastante simples. Se a receita é decorrente da exploração pelo Estado de seu próprio patrimônio, ela é uma receita originária. De outro lado, se a receita vem da exigência sobre o patrimônio do particular, ela é uma receita derivada. É simples de gravar. Receita com origem no patrimônio próprio é receita originária. Receita que deriva do patrimônio do particular é receita derivada. Vamos aos exemplos para ficar bem mais claro. É uma receita originária, por exemplo, a receita de locação de um bem público. Por exemplo, quando um time de futebol utiliza o estádio do Pacaembu, que é um estádio municipal, é cobrado um determinado preço, um determinado aluguel. Esse preço é uma receita originária para o município, já que é derivada, já que tem origem, na exploração do patrimônio próprio do Estado. Já a principal receita derivada é aquela que vem da tributação, justamente porque representa uma imposição sobre o patrimônio do particular. Eu falo aqui patrimônio de uma forma ampla, porque obviamente pode ser considerado uma renda, pode ser considerada outros tipos de tributação, como nós vamos ver nas receitas tributárias. Mas retomando, ainda dentro dessa classificação, conforme a origem, eu quero chamar a atenção para um outro conceito, as receitas transferidas. Alguns autores incluem nessa classificação conforme a natureza, além da receita originária e derivada, também as receitas transferidas, como sendo um terceiro tipo. Por quê? Porque elas, em tese, não viriam nem da exploração do patrimônio do Estado próprio, daquele ente, e nem derivariam do patrimônio do particular.
O que são então essas receitas transferidas? Como o próprio nome diz, são receitas arrecadadas por um ente e transferidas para outro ente. Pode ser de forma voluntária, por exemplo, quando um Estado estabelece com um município um convênio e transfere recursos para ele realizar uma determinada política pública, e pode ser obrigatória, porque a Constituição manda um ente transferir receitas a outro ente. Vamos ver essas receitas transferidas no tópico específico de federalismo fiscal. Como eu disse, essas são as duas principais classificações, mas temos uma outra, menos importante, mas que vale mencionar. É a classificação quanto à regularidade da receita. São dois tipos: as receitas ordinárias, que são aquelas previstas regularmente no orçamento e destinadas a despesas usuais, e as receitas extraordinárias, excepcionalmente geradas para cobrir despesas emergenciais. A maioria dos tributos, por exemplo, que são cobrados em todos os exercícios, são receitas ordinárias, estão sempre lá no orçamento. Mas tem um tipo de tributo, empréstimo compulsório, que é um tributo instituído especificamente para situações de emergência, e esse será uma receita extraordinária. Assim, a gente finaliza a primeira parte do item Receitas Públicas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.